Mostra aqui. É carne moída? Não. Tá bom? Olha, eu como um inteirinho. Mostra aqui o pastelzão. Só por esse pastel dirigir até a Letônia já valeu a pena. Sejam bem-vindos, somos Eleni e Sérgio. No vídeo anterior passamos pela Estônia, onde nós fizemos grandes amigos e um dos países mais gostosos para acampar que já estivemos. E agora chegamos na Letônia, ou Látvia. Durante 50 anos, as nações bálticas pertenceram à União Soviética. Mais de 130 mil pessoas foram deportadas para a Sibéria e muitas morreram. Apesar da herança crítica, em 30 anos esses países mudaram radicalmente para melhor. Sigulda foi nossa primeira parada na Letônia. E como a primeira impressão é a que fica, lembraremos daqui com todo o carinho do mundo, porque é assim que fomos recebidos. Acordamos no estacionamento do parque de diversões com um doce bom dia. Era a Ilse, uma simpática letã que adora o Brasil, a Ivete Sangalo e fala um gracioso português. Sigulda é conhecida como a Suíça da Letônia. Está numa área protegida cercada por florestas no Vale de Gauja e é um importante polo de esportes de inverno. No verão é perfeita para fazer caminhadas e com as dicas da Ilse fomos conhecer a linda cidade. É impossível não se sentir em outra época passeando entre os palácios, casarões e castelos medievais que contam as memórias de Sigulda. A gente veio aqui por trás. Essa torre aqui, ó. À vista. A gente só tem ingresso para entrar até aqui. Nosso ingresso. A gente não tem ingresso. Mesmo olhando só de fora, a gente fica imaginando quanta coisa aconteceu ao redor dessas muralhas e como era a vida das pessoas que viviam ali. Essa linda cidade pacata foi um lugar muito interessante para começar a ver um pouquinho da Letônia. Cravada num pitoresco vale rochoso, as várias grutas da região também são muito visitadas e quase sempre são associadas a lendas, contos e episódios históricos. Conta a lenda da Rosa de Turaida que uma linda jovem apaixonada por um jardineiro foi atraída até essa caverna por um poderoso homem que a desejava. Para se livrar dele, mentiu dizendo que seu lenço era mágico, que curava qualquer ferimento e o trocaria por sua liberdade. Na tentativa de provar que o lenço funcionava, ele matou a moça por engano. Angustiado, na manhã seguinte, enforcou-se na floresta. Dá para acreditar que nós encontramos a Ilse de novo aqui no supermercado. Tudo bem que a cidade é pequena, mas que bom, deu pra gente despedir dela. A cereja do bolo na Letônia é a sua capital, Riga. Nós chegamos num domingo que tudo fica um pouco mais tranquilo e por pura sorte é o dia que estacionar na cidade é de graça. Vamos tentar estacionar por aqui, que tem bastante movimento, tá bem pertinho do centro da cidade. E a gente já dá uma olhada nesses navios. Já passamos aqui umas 3 vezes, não tá fácil achar vaga não.
Riga é encantadora. Os edifícios do centro antigo são repletos de detalhes. Uma cidade grande, cheia de charme, muito acolhedora, não só para quem visita. Olha que graça o hostel para os gatinhos que circulam na cidade. E a famosa Casa do Gato tem várias suposições sobre o motivo das esculturas estarem no telhado. Uma diz que o dono do imóvel era um comerciante que não foi aceito pela Câmara do Comércio da cidade e colocou os gatos nessa posição, sugerindo que ele estava defecando para isso. Mas também contam que esses gatos não deram muita sorte para esse homem, que quando ele estava colocando as esculturas no teto, caiu e morreu. Sem dúvida, o edifício mais impressionante e o maior símbolo da cidade é a Casa das Cabeças Negras, que nos últimos 700 anos foi o epicentro cultural de Riga. Nessa construção aconteciam muitos eventos luxuosos que reuniam todas as famílias ilustres e foi residência de um dos presidentes da Letônia por 4 anos. Andar pelos centros das cidades dá uma fome danada. O cheiro da comida boa e as fachadas lindas chamam a barriga da gente para dentro, mas nem sempre são para o nosso bico. Procurando bem, dá para achar aquela opção para o viajante da classe econômica. E o Mercadão normalmente é uma boa pedida. Que prática, hein? Ó. É meio esfirra aberta. Massa de esfirra? Família. Então vou lá pegar mais um. Então vai. Já fora do centro de Riga, encontramos essa igreja ortodoxa super fotogênica e nada turística no bairro Russo. Belíssima e uma parada obrigatória para ver de pertinho. O bairro merecia mais tempo, tinha muita coisa interessante para ver, mas já era hora da gente procurar nosso canto no meio do mato para dormir. Nós enfiamos o carro tão lá no fundo para ninguém ver a gente da estrada que não dá nem para abrir as portas. A noite foi super tranquila por aqui, nós dormimos super bem, já tomamos banho e agora vamos fechar tudo e vamos para o nosso rolê favorito. Bora para o supermercado. Você sempre vem com a sacolinha na mão. Foi de muita diversão no mercado. Tava bom isso aí? Não. Como falamos no vídeo anterior, nosso tempo dentro do espaço Schengen estava se esgotando. A Letônia é um país pequeno e mesmo passando rápido, vimos o básico e o suficiente para gostar muito. Então, cruzamos para a Lituânia, o terceiro e último país báltico. Dentro do espaço Schengen, a circulação é livre entre vários países da Europa. A permanência para grande parte dos turistas, incluindo nós brasileiros, é de 3 meses seguidos a partir do momento que carimbam seu passaporte. Na verdade, são 90 dias a cada 180, uma conta que parece complicada, mas não é. Para ficar mais tempo no continente europeu como turista, tem que ficar bem atento nos prazos e escapar para outros países que não fazem parte do acordo. Uma conta prática é 3 meses dentro e 3 meses fora do espaço Schengen. Bem pertinho da fronteira está a Colina das Cruzes, uma rota de peregrinação e um importante monumento não só para os lituanos, mas para todas as pessoas das nações bálticas. Por que começou isso, aliás, né? A origem desse lugar é controversa. Uma teoria sugere que as primeiras cruzes foram fincadas em meados de 1830, quando a Polônia e a Lituânia se juntaram contra a ocupação russa. Outra
Conta que se deve à manifestação de luto e pesar aos lituanos enviados para a Sibéria pelos russos, que já eram dados como mortos pelos seus familiares, e que a primeira cruz teria sido colocada pelo filho do dono do terreno em sua memória. Durante a ocupação da União Soviética, o morro foi nivelado e as cruzes foram retiradas e queimadas algumas vezes, mas os lituanos voltavam a colocar as cruzes. E quando finalmente se libertaram do domínio russo, nessa pequena capela receberam a visita do então Papa João Paulo II, consagrando a Colina das Cruzes como um lugar sagrado para muitas pessoas. O número exato de cruzes, crucifixos, esculturas e rosários é desconhecido. Em 2006, numa estimativa, superava os 100 mil. Olhar para trás pode ser muito doloroso para a maioria das pessoas desse país. Mas quando olham para frente, não só aqui, mas em todos os países bálticos que passamos, o que se vê são lugares autênticos e prósperos, que ainda não cresceram para o turismo, mas que os habitantes valorizam, cuidam, porque sabem o verdadeiro valor de viver bem e em paz. Kaunas, a segunda maior cidade da Lituânia, ainda tem cara de pequena. O castelo medieval, que é a vitrine da cidade, está rodeado por um enorme parque que faz a gente esquecer que a cidade cresceu. Um lugar que misturou o passado com o presente, conservando a sua identidade. Transformou tempos difíceis em desenvolvimento, sem perder a calmaria. E na nossa última noite na Lituânia, fomos presenteados com esse lindo pôr do sol. Para fechar nossa passagem por uma parte incrível da Europa que poucos visitam e que foi uma grande surpresa para nós. De manhã, antes de irmos, nós que recebemos uma visita deliciosa. Uma gatinha muito manhosa que ganhou nosso coração e a última lata de sardinha que eu ia usar para fazer um patê para o nosso lanche da estrada. Já era minha sardinha. Ué, era pra isso, não era? Não, não era pra isso não, era pra fazer patê. Mas aí apareceu essa criança. Tadinha, ela tá com a barrigona, parece que ela teve bebezinho. Come, Anjinho, come. Um pedacinho de peixe e lambe um pouquinho de molho. Tô vendo, agora tá lambendo. Ai, que gostoso, gente. Tadinha, tava morrendo de fome. Não, pode comer em paz, viu? Acho que ela gostou, né? Depois tomou o seu banhinho e foi embora com o barrigão cheio. Nossa, já pensou legal disso? Reparou que esse não tem nem a cancela, ó, é só o farol. Se ele tentar parar, acho que ele vai parar 1 quilômetro pra frente. É muita carga que ele leva, ó, é vagão que não acaba mais. O trem no chão, tá sentindo? Eu tô, dá pra sentir o chão vibrar. E essa estrada aqui tem muito movimento, só caminhão. Já estamos bem pertinho da fronteira. Ufa! Tá acabando, parecia que não ia acabar mais. No próximo vídeo entramos na Polônia, onde fomos recebidos como família por amigos queridos, nos encantamos com as cidades lindas, coloridas, de comida boa e cheias de vida, mas também cruzamos alguns portões dolorosos e nos aprofundamos numa fase da nossa história que nunca deveria ter existido. Obrigada por nos acompanhar, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!